O nosso convidado é Nestor Freire. Nestor, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Oi, Babi, tudo bem? Tá me ouvindo? Ouvindo alto e claro, Nestor, que agora, daqui a pouquinho, essa semana, embarca numa hiper mega blaster viagem. Conta mais pra gente, Nestor. Nossa, muito bacana. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aí de estar falando para vocês, né, de Brasília. Inclusive, meu voo vai fazer escala em Brasília para chegar no meu destino final, que é em Marabá, né, para começar a experiência que eu vou contar para vocês. E obrigado, Babi, sempre quis falar com você, admiro o seu trabalho e estou aqui para falar, né, sobre a viagem, sobre o Dia do Ciclista, que foi ontem, né, infelizmente é um dia comemorado em razão de uma morte, mas hoje a gente vai falar de coisa boa, né, e É assim, importante tem a gente bastante falar isso, experiência é para trocar. importante ter essas datas para a gente marcar e conscientizar, né? A gente estava conversando numa conversa também sobre esses agosto dourado, agosto, não sei o quê. São datas que marcam situações que foram Sim. complicadas, mas para conscientizar, para a gente debater e alertar sobre as questões relacionadas a determinado tema. E no caso desse, que é uma cicloviagem, que é uma aventura que eu imagino que teve muito planejamento e exige muita atenção também, né, Nestor? Ah, sim, sem dúvida, né, Babi? Eu demoro pelo menos 6 meses para fazer um planejamento de uma viagem longa, né? Digamos que talvez eu acredito que seja a viagem de todas que eu fiz, né, nesses 10 anos, uma das viagens mais desafiadoras, mais difíceis que tem pela frente, né? Em 2020 eu atravessei o Brasil de norte a sul, do Oiapoque até o Chuí, e sei bem das dificuldades de todas as dificuldades que é atravessar o Brasil. E eu estou Uhum. indo para essa viagem já bem mais preparado do que eu estava anteriormente, e assim, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas assim, foram meses de trabalho, de planejamento para poder chegar em alguma coisa próxima para ter mais segurança durante a travessia. E como é que você quantos dias sai de onde, chega aonde? Vamos pelo básico, começar pelo... Assim, primeiro lugar, lembrar que é a rodovia transamazônica, né? A rodovia transamazônica, a rodovia construída aí durante o governo Médici, nos anos 70, né? Aham. E tem um fato muito curioso que poucas pessoas sabem da rodovia transamazônica. Ela tem mais ou menos uns 4 mil e tantos quilômetros de extensão, 4.200, se eu não me engano. Ela é dividida em dois ramais, né? Ela é o ramal leste e o ramal oeste, né? Eu vou fazer o ramal oeste, né, que é o centro desse ramal, ele é em Marabá, na cidade de Marabá, que fica no Pará, né? Então você tem o ramal oeste que eu vou fazer, que dá mais ou menos uns 2.200 quilômetros. Mas na verdade o que eu queria chamar a atenção sobre essa rodovia é que a primeira pessoa que se tem registro de fazer uma experiência de bicicleta pela Transamazônica foi uma senhora, né, chamada Louise Sutherland, uma neozelandesa. É impressionante isso, Babi, Uau! porque pouca gente sabe. Uma neozelandesa. Agora você vai ficar mais pasmo ainda com o que eu vou falar, com a informação que eu vou dar agora. Em 1978, tá? Com uma Que Peugeot de três marchas. isso? Uma Peugeot de três marchas. Ela desceu de Belém, né? E percorreu de Belém até Lábrea, que é o circuito, exatamente a trajetória que eu vou fazer, né? Em 1978, Que né? isso, Ela tem um Nestor? livro, ela tem um livro muito lindo, traduzido para o português, né, que chama Amazônia, uma viagem impossível, Tô né? achando É agora, um já vou livro encomendar o meu.
É um livro de cabeceira meu, né? Porque eu acho que inspira qualquer pessoa, qualquer mulher, né? E a Louise Sutherland, ela faleceu, né? Ela não faleceu por nenhum acidente de bicicleta, nada, foi por problemas de saúde, né? E que nem eu te falei, assim, era uma pessoa que você olhava para ela, era uma enfermeira, né, da Nova Zelândia, e ela fez uma expedição, é a primeira pessoa que se tem registro de fazer uma expedição pela rodovia transamazônica, né? E assim, Uau! olhando a história dela, né, Babi, eu me sinto até um privilegiado, né, porque assim, ela naquelas condições, né, em 1978, né, sem GPS, né, não falando uma palavra de português, né, conseguiu fazer com todas as dificuldades que a gente sabe, né, que a gente sabe que é para a mulher pedalar, né, assim, as questões de assédio, etc. e tal. Aham. Então, ela para mim, essa pessoa é uma heroína, entendeu? Ela é uma heroína. E assim, e Definitivamente. eu me inspirei, né? E assim, se eu a fazer esse projeto em 2023, né? Você sabe que cada vez por ano eu faço uma longa expedição. O ano passado eu fiz uma expedição linda também pela Islândia, né? E esse ano eu escolhi o Brasil, inspirado justamente pela Louise Sutherland, que é por essa enfermeira neozelandesa que teve a coragem, né, de fazer a primeira travessia que se tem registro de bicicleta pela Transamazônica em 1978. Não, eu já estou aqui acompanhando, muito legal o livro. Eu já, ó, pronto, vou comprar o livro e vou deixar ao lado do seu livro, Nestor, porque já vale a pena falar assim, gente, olha, no arroba você consegue lá, Projeto Gira Aventura, tudo junto no Isso, Instagram, você confere os livros do Nestor Freire, consegue também a programação, tem inclusive o último post mostrando uma parte desse, mostrando uma parte não, mostrando tudo, né, do roteiro, tá fixado lá Transamazônica 1, saindo ali de isso. Marabá, chegando a Lábrea, e você consegue acompanhar as expedições dele, onde encontra os livros, onde faz tudo. E aí, bem, nessa viagem toda com você, como é que é planejamento disso? De equipamento, de cuidados de segurança, já que a gente está nesse dia do ciclista, que foi ontem exatamente por um acidente, assim, para evitar acidente, para evitar fazer perrengues. Eu acompanhei o seu da Islândia, né? Assim, eram ventos absurdos, levando barraca. Eu falei, rapaz, como é que consegue? Como é que é essa preparação de equipamentos para um desafio desse? Então, Babi, em primeiro lugar, eu acho que atravessar o Brasil é uma experiência completamente diferente de você fazer a travessia em qualquer outro lugar do mundo, entendeu? Eu já tive a oportunidade de pedalar em outros lugares também do mundo, né? Mas assim, atravessar o Brasil, ele é eu costumo dizer, né, que o Brasil eles são vários países dentro de o que são estados para a gente seria países na Europa, né? Porque assim, Aham. quando eu fiz a travessia pelo Brasil, do Amapá para o Pará, assim, você tem uma mudança brusca, né, em termos culturais, e assim, você sente muito isso, né? E em relação aos equipamentos, né, eu estou falando isso porque eu tomo para uma expedição como essa, né, para cada expedição você tem um setup de equipamentos, né, e para essa expedição especificamente eu estou fazendo um setup de equipamentos assim muito baseado no que na minha experiência pelo Brasil, né, que foi Aham. muito difícil, né, foi uma experiência muito maior do que essa que eu vou fazer agora, 3 vezes maior pelo menos, porque eu pedalei 6.500 quilômetros, né, até do Oiapoque até o Chuí, deu mais ou menos essa quilometragem, e só que a experiência de você pedalar nessa próximo à linha do Equador, ela é muito sofrível, né, pelo Aham. fato do calor e da umidade, né, e é bem interessante porque o Amapá ele é muito úmido, quente, o Pará ele começa a ficar ele é tão quente quanto e menos úmido, e quando você entra no Tocantins, isso eu estou falando da viagem que eu fiz em 2020 no Brasil, né, quando você entra no
Tocantins é um calor insuportável e uma secura de 20% de umidade. Então, assim, eu estou preparado, na verdade, para cruzar a região do Pará, saindo de Marabá até Lábrea, no Amazonas, né, para uma porcentagem de umidade assim, bastante grande, né, por conta, inclusive, da floresta amazônica, né, e nesse primeiro trecho do Pará, a gente está numa época do ano, né, foi a época que eu escolhi para fazer a travessia por conta dessa janela, uma época seca, né, porque no norte a gente só tem duas estações, né, ou você vai numa época seca ou você vai numa época chuvosa, né? Então, a época chuvosa ela é muito mais difícil, né? A estrada fica praticamente intransitável, e então o que eu estou esperando nesse momento, né, é pegar muita poeira, né? Muita secura, bastante, né? Então, novamente, em relação aos equipamentos, eu faço o setup para isso, né? Então, por exemplo, na primeira viagem eu não levei um balaclava, né? Balaclava é um item praticamente obrigatório, né? Porque por conta da poeira, né? Que se levanta na estrada na Transamazônica, na parte de terra. Do motociclismo, para quem é do ciclismo, balaclava, que só fica o seu olhinho ali de fora. Isso, é tipo uma máscara mesmo, que nem o pessoal estava usando lá na China para proteger do sol, que virou, né, face skin, né, que é biquíni de rosto, mas é parecido com isso que a galera vai usar assim, você protege do sol, do vento, da umidade, do que for, o seu rosto ali tem uma proteção inteira. Só fica os olhinhos de fora. Exatamente, e aí num óculos, né, para poder proteger os olhos, né, assim, colírio para você, tem um colírio específico, né, que é uma lágrima artificial, que eu utilizo para poeira. Então, assim, uma preparação, eu faço uma preparação assim, realmente muito minuciosa, né? Assim, em todos os sentidos, né? Assim, em termos dessa questão da estrada em si, né? Em termos de segurança, né? Assim, o pessoal pergunta muito, mas você não tem medo de viajar sozinho, né? Assim, eu seria hipócrita se eu falasse que não tenho medo, né? Acho que todo mundo tem um receio de ser assaltado, de ser abordado. Sofrer um acidente e cair na sofrer um acidente, de violência, né? Só que uma coisa que eu aprendi, sabe, Babi, eu sempre falo isso em palestra, né? Quando alguém chega para você e começa a questionar muito o seu medo, o medo é da pessoa, não é seu, entendeu? Então, uma vez que você está afrontando esse medo, você acaba incomodando um pouco, né? Mas ainda em relação a esse medo, né, de fazer a travessia, né? Então você vai se cercando, na verdade, de equipamentos, né, e assim, e de pessoas também que possam te ajudar a fazer, te dar mais segurança na travessia, né? E assim, uma coisa muito bacana, né, de contar aqui para os seus ouvintes, é que, assim, primeiro o Pará, não sei se você conhece, teve a oportunidade de ir para essa região do Brasil, né? Pará é um estado maravilhoso, assim, sabe? O povo é de uma receptividade, assim, fora do normal, né? Então, assim, tem esse primeiro aspecto, né? E daí o que acontece? Pelo fato da rede social, nesse aspecto, a rede social, ela tem um aspecto positivo nesse sentido, né? O projeto, quando assim aconteceu na minha travessia do Brasil, quando eu proponho uma travessia do Brasil, grupos de ciclistas, eles se juntam justamente para pedalar comigo, né? Então, assim, em Marabá eu tenho um grupo de ciclistas me esperando para ir até a primeira cidade. Então, assim, você vai, essas pessoas, de alguma forma, né, Babi, isso eu acho fantástico, elas são um projeto, né? Elas são parte da expedição. Então, no livro que eu fiz sobre a travessia do Brasil, do Eapoque Oxuí, que você comentou já, que tem à venda lá na loja virtual giraventura.com.br, eu cito as pessoas, entendeu?
Então, eu encontrei com um deles agora numa feira de ciclismo que nós tivemos aqui em São Paulo esse final de semana. Falei, poxa, mas meu nome está citado, sabe? Uma pessoa que eu encontrei. Então, essas pessoas, né? Eu sempre falo, né? As pessoas falam, poxa, que lugar mais bonito que você conheceu, que você já passou pedalando, né? E eu sempre falo, né, Babi, não é sobre os lugares, é sobre as pessoas que cruzam o nosso caminho. Você sabe bem disso, eu aprendi isso no Caminho de Santiago, eu li seu livro sobre o Caminho de Santiago, que é fantástico também. É sobre as pessoas, né? Sobre a experiência, sobre as pessoas. É muito louco, né? A gente vai para um outro canto do mundo que a gente quer ficar, às vezes, um momento de tranquilidade, introspecção sozinho, mas as pessoas são a razão de tudo, realmente. Isso é muito gostoso você ouvir isso. E é muito gostoso essa troca mesmo, que a gente mesmo se conheceu muito por conta disso, né? Dessas redes sociais, dessas outras trocas. Sim, exatamente. E a gente se conecta e um vai puxando o outro, um vai incentivando o outro. É muito gostoso a gente ver que tem essas pessoas maravilhosas que se a gente se cerca e vibra as torneiras delas, elas aparecem. Eu estava conversando na semana passada, na sexta-feira, com uma senhora, Luciana, que ela teve também um momento de dor, de luto, perdeu a filha e a neta nos acidente de trânsito, e aí doou os órgãos e começou a fazer uma série de ações, um movimento muito grande nessa entrevista que ela fala, e uma das partes que eu mais me emocionei foi isso, quando ela falou assim, olha, foi nesse momento de dor, mas quando eu queria fazer alguma coisa, que eu descobri como o mundo tem pessoas legais, pessoas dispostas a ajudar, e é só mostrar uma causa legal, mostrar uma causa que é importante, e as pessoas vão se mobilizando, e a gente vai vendo que o mundo é um lugar legal com pessoas legais, e eu super acredito nisso. E só quem tem medo, e a gente vive às vezes numa cultura do medo, que não entende, né, de que, assim, se a gente sair dessa vibração do medo, entender e olhar pro lado bom, tem muita gente legal fazendo muita coisa e que está disposta a ajudar a gente nesses momentos que a gente precisa. Exatamente, Babi. Eu concordo em gênero, número de grau e grau com você, né? Você tem uma experiência de viagem assim muito legal também, assim muito bacana, né? Sou super seu fã também. E é justamente isso que você falou, né? Assim, sabe? As pessoas, né, na verdade, fazem essa diferença, né, nos encontros que acontecem durante a caminhada, durante a pedalada, você sabe bem disso, né? Assim, sabe? Então isso dá uma motivação para ir, né? Assim, só para você ter uma ideia, eu já comentei que teve uma feira de ciclismo no final de semana em São Paulo, teve pessoas do Pará, né, que vieram me encontrar, poxa, eu vou pedalar com você, entendeu? Assim, sabe? Então você fica, eu falei, caramba, nossa, eu tô movimentando um grupo, né, de pessoas, um grupo do bem, né? Assim, o pessoal que quer ajudar, quer participar, então isso é fantástico, né? Maravilha. Gente, você encontra tudo no Instagram, Projeto Giraventura, inclusive no giraventura.com.br, tem um site dos 2 livros, tem um link lá para o site dos 2 livros do Nestor, tanto o Iapoque ao Chuí, como também Extremos do Mundo. Lá você também, inclusive, consegue acompanhar ele em tempo real nas aventuras dele, quando ele já aciona, para você não perder nada. Nestor Freire, muito obrigada pela sua participação e todo o sucesso do universo nessa nova missão aí da Transamazônica. Obrigado, Babi, assim, um prazer falar com você, espero voltar a falar para você, contigo novamente, quando eu voltar dessa missão, que nem você falou, né, e para contar mais o que foi que aconteceu. Só um último recadinho, essa praticamente é uma expedição que eu faço, eu gosto de fazer ela muito online, né, então quem quiser assisti-la, né, meio que em tempo real, assim, realmente é pelo Instagram que você falou, @Projeto Giraventura, né, todas as redes sociais, Facebook, Twitter e LinkedIn e tudo mais, e eu tenho um link de rastreamento também, de um equipamento que eu tenho de rastreamento, que o pessoal consegue ver em tempo real onde que eu estou durante a trajetória, e dá para conversar via satélite, é muito bacana, eu vou disponibilizar tudo isso daí no site do Giraventura e no @Projeto Giraventura do Instagram. Tá bom? Muito obrigado, viu? Melhor que encomenda. Obrigada, Nestor. Até mais.